Olá, 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 olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Galera, então, nós vamos começar a nossa preparação teórica para a banca Sebrasp. Então, todo esse curso teórico será direcionado à banca Sebrasp, que a gente sempre conheceu, né, como banca CESP. Logicamente que eu sempre digo para vocês, nós temos um ponto que é fundamental, que é a teoria, mas é muito fundamental também depois a consolidação dessa teoria por meio de questões. E tudo isso nós teremos. Nós teremos primeiro o curso teórico com todos os tópicos que eu já vou colocar na tela para vocês, os tópicos, e vou explicar como que vocês vão localizar na área do aluno, certo? E nós vamos relacionar um curso à parte, isso aqui é o curso teórico, haverá o curso só de questões por assunto, que nós vamos consolidar toda essa teoria que eu já coloco aí na tela para vocês, tá? Pessoal, como que vai funcionar a divisão de todos estes conteúdos que são tradicionais no Sebrasp? Acentuação gráfica, ortografia oficial, classes de palavras e seus empregos, funções sintáticas. Como é que funciona isso? Na área do aluno, vocês terão toda a divisão por assunto. Então vocês terão lá acentuação gráfica. E aí nós dividimos, pessoal, os assuntos em partes de 30 minutos. Então, acentuação gráfica, por exemplo, parte 1, parte 2, parte 3, ou parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Ortografia oficial, parte 1, 2, 3. E assim vai. Então, às vezes, colocação pronominal só tem uma parte, tá? Ou duas, no máximo. Agora, orações. Daí nós teremos lá, talvez, pessoal, 8 partes, 10 partes, ok? Então, de novo, cada partezinha terá por volta de 30 minutos, um pouco mais, um pouco menos, mas é melhor para a organização de vocês. Eu quero pegar o conteúdo de pontuação. Daí tá lá, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 da pontuação. Eu quero só tipologia textual, é uma parte. Eu quero só coesão textual, é menos... Não, é uma parte também, certo? Então é isso, fica bem organizado para vocês vão no assunto e dentro do assunto haverá as partes. Tudo bem? Vamos lá. Então, primeiro assunto que nós vamos debater aqui para a banca Sebrasp, acentuação gráfica. Pessoal, então vocês têm aí um material em PDF para acompanhar toda a nossa teoria. Galera, o que eu tenho de saber a respeito da acentuação gráfica para o Sebrasp? Começa assim, primeiro ponto. Classificação da palavra quanto à sílaba tônica. Classificação da palavra quanto à sílaba tônica. Pessoal, a sílaba tônica na língua portuguesa poderá estar em uma das 3 posições finais. E de acordo com a posição final, nós vamos classificar a palavra. Então, a sílaba tônica poderá ser a última, poderá ser a penúltima e poderá ser a antepenúltima. Quando a sílaba tônica for a última, nós vamos chamar de oxítonas. Então, aqui estão as oxítonas. Quando a sílaba tônica for a penúltima, última, penúltima, aqui estão as paroxítonas. E quando for a antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima, aqui estão as proparoxítonas. O português é interessante. Por quê? Porque é uma língua feita basicamente, pessoal, de paroxítonas. Nós temos aqui por volta de 80% das palavras.
80% das palavras são paroxítonas? Sim. Ó, camisa, camisa, paroxítona. Aqui, pessoal, atrás aqui eu tenho um quadro. Quadro, paroxítona. Tem as canetas. Caneta, paroxítona. Então, porta, porta, paroxítona. Teclado aqui, pessoal, ó, teclado, paroxítona. É uma língua de paroxítonas. Então, por consequência, cai muito, né, pessoal, paroxítonas em provas. E há muitas particularidades. Em segundo lugar, 15% são oxítonas. Por exemplo, aqui eu tenho computador, computador, oxítona. Rodapé, vocês não estão enxergando aí, rodapé, oxítona. Apagador, aqui no quadro nós temos o apagador, apagador, oxítona. E apenas 5% das palavras são proparoxítonas. Portanto, por isso que aqui todos lembram a regra das proparoxítonas que veremos daqui a pouco. Todas são acentuadas porque existem em número baixíssimo, pessoal. Raramente eu terei uma paroxítona no português. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, agora a gente tem de fazer uma diferenciação entre acentos e sinais. Na língua portuguesa existem os acentos. Na teoria, os acentos marcam a sílaba tônica. Então, os acentos marcam a sílaba tônica. Nós temos o acento chamado de circunflexo. O acento circunflexo, além de marcar a sílaba tônica, ele marca o timbre fechado do O e do E. Então, eu vou ler aqui, ó, você, ninguém vai ler você. Eu vou ler, pessoal, por exemplo, tônico, não vou ler tônico. E também ele marca o A nasal. Por exemplo, pessoal, lâmpada, ânsia, ele vai marcar o A nasal. O acento agudo, além de marcar a sílaba tônica, ele também marca o timbre aberto do E e do O. Então, por exemplo, pessoal, eu leio aqui, ó, balé. Não sei se vocês sabem, mas esta palavra balé, ela pode ser grafada, e é uma coisa que não é muito normal, com acento agudo, e também está correta a grafia com acento circunflexo. Estas duas grafias estão corretas, mas o que muda? A forma de pronunciá-la. Balé, o E é aberto, balé é fechado. Só, mas como é que é? Eu pronuncio E ou E? Tanto faz. Tanto faz. Eu posso falar letra E ou letra E, tá bem? Posso falar balé, mas aí eu coloco o acento, balé eu não coloco. O E, logicamente, eu não vou colocar o acento só quando for o verbo, aí não é o E, né? Ele é feliz. Pessoal, observa, também nós vamos marcar a sílaba tônica, misógino e o timbre. Então, olha que interessante. Misógino, talvez eu nem saiba o que significa misógino, mas eu sei que a sílaba tônica é aqui e eu sei que a pronúncia é aberta, misó e não misô, né? Que tem a versão a mulher. E também marca, pessoal, a sílaba tônica de qualquer outra palavra, por exemplo, o A aqui, máquina, como ele não é nasal, igual lâmpada, é o acento agudo que nós vamos usar. Muito bem, então a nossa comprovação, o acento marca a sílaba tônica. Diferenciamos o acento circunflexo, que muitos chamam de chapeuzinho, né, do acento agudo. Pessoal, aí acentos reais, aqui estão os dois, circunflexo e agudo. Há um que nós chamamos de acento grave, mas ele não é mais, ele não tem mais a função de marcar a sílaba tônica. Lembra desse aqui, ó? Ele é chamado
de acento, ele é um acento grave. E aí vocês dirão, tá, mas como assim acento grave? Sabe por quê, pessoal? Na década de 70, ele ainda tinha a função de marcar a segunda sílaba tônica. Por exemplo, cafezinho, nós tínhamos aqui, pessoal, até 1971, né, esse acento grave. Marcar a segunda sílaba tônica na palavra cafezinho, a primeira sílaba tônica é no zi, cafézi, e a segunda é no fé. Claro que ele caiu em 71 e ficou apenas com uma função. Qual é a única função do acento grave hoje? Ele marca a crase. E o que é a crase? A crase, pessoal, a palavra crase significa fusão. A crase é a fusão, hoje de forma mais específica, entre as. Tá aqui, ó. Então, a função do acento grave não é mais marcar a sílaba tônica. A função do acento grave é marcar a crase, que é a fusão entre as. Nós teremos aqui, lógico, no nosso curso teórico, a aula específica a respeito, pessoal, de crase, né? Muito bem, e existem os sinais. Os sinais, eles não marcam a sílaba tônica. Nós temos, pessoal, o tio. Lembra do tio? O que o tio faz? Ele marca a nasalização. Então, por exemplo, pessoal, quando nós temos a palavra órgão, eu não posso falar de forma alguma que eu tenho dois acentos. Ah, a palavra órgão possui dois acentos. Não. Só há um acento, que é o acento grave. O tio aqui, pessoal, ele só está marcando a nasalização. Claro, tanto é que a sílaba tônica aqui é aqui, ó. Órgão. Logicamente que às vezes, pessoal, a sílaba tônica poderá recair exatamente onde está o tio. Por exemplo, coração, até recai aqui, ó. Mas mesmo assim, ele não é acento. Tá bem? Então, o tio marca a nasalização, ele não é, pessoal, um acento. Nós temos também, não sei se vocês, na verdade, pessoal, nós tiramos o trema. Nós tínhamos o trema até 2009, né? Depois houve um período de transição e nesse período de transição, até 2016, era até um pouco antes, depois eles estenderam, nesse período de transição, o trema continua existindo, hoje não existe mais. Então, havia o trema, o que o trema fazia? Marcava a pronúncia do U. E nós temos lembra pessoal do apóstrofo? O apóstrofo, o que ele faz? O apóstrofo, ele marca a supressão, ele marca a supressão de letra ou letras. Então, a função do apóstrofo é marcar a supressão de letra ou letras. Tradicional, né, que nós temos, pessoal, d'água, caixa d'água, por exemplo. Até o nome Santana, Santa Ana, às vezes vem com apóstrofo para marcar ali a supressão do A. Santa Ana, Santana com apóstrofo. Muito bem, então, só para falar de novo, o trema marcava. Não marca mais, porque ele não existe mais na língua portuguesa, só se a palavra for estrangeira. Marcava a pronúncia. A pronúncia do U. Então, a função do trema era realmente marcar a pronúncia do U. Por exemplo, pessoal, quando escrevíamos a palavra frequência, além do acento circunflexo, colocávamos o trema. Então, o trema, ele desapareceu da língua portuguesa. E é interessante aqui, pessoal, porque embora ele tenha desaparecido da língua portuguesa,
não houve mudança de pronúncia, né? Continuamos falando, pronunciando frequência, aguentar, tranquilo e assim por diante. Muito bem, então aqui a nossa introdução para diferenciarmos o que é um acento, né? O que é um sinal. E aí, logicamente, nós vamos começar com as chamadas regras de acentuação, aquilo que o Sebrasp gosta de cobrar de vocês. Claro que aquela noção inicial aí, em relação à sílaba tônica é importante, em relação ao que é acento, o que é sinal é importante. Agora vamos diretamente às regras. Pessoal, só para vocês entenderem, colocar aqui, ó, puxar uma folhinha para nós. Em relação às regras, aqui complica um pouquinho, porque na teoria eu tenho 6 regras de acentuação. Mas vocês verão, pessoal, que no Sebrasp estas 6 regras se tornam até mesmo 8 regras de acentuação. Isso é muito interessante, né? São 6 regras de acentuação que, no fundo, 6 regras oficiais, mas na prática de concurso público Sebrasp serão 8 regras e algumas muito interessantes. Nós começaremos com a regra das proparoxítonas. Professor, o que eu tenho de saber a respeito das proparoxítonas? Eu tenho de saber que todas são acentuadas. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. A pergunta da prova é sempre a mesma. O que o Sebrasp vai fazer conosco? Ele vai colocar, a banca vai colocar 2 ou mais palavras e perguntar se as palavras são acentuadas devido à mesma regra. Então, vamos colocar aqui exatamente assim, ó. Vamos repetir uma palavra que já colocamos na aula, a palavra máquina, e a palavra, por exemplo, página. Máquina e página são palavras acentuadas devido à mesma regra. Aqui eu não tenho uma dificuldade, pessoal. A resposta é sim, ó. Última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Página, última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Então, sim. Mas, às vezes, eles podem complicar a nossa vida. Por exemplo, pessoal, vamos supor que a banca perguntasse assim. A palavra árvore recebe acento pela mesma regra da palavra fôssemos. Será que sim? Será que não? Depois, a palavra período recebe acento pela mesma regra da palavra Anderson. Será que sim? Será que não? Então, árvore e fôssemos são palavras acentuadas devido à mesma regra? Claro que aqui nós temos de ter uma noção da separação gráfica. Então, separação de sílaba, desculpa. Árvore, última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Fôssemos, observa só, fôssemos. Última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Então, sim. Depois, período e Anderson. Anderson é interessante. Quase sempre a gente vê como está aqui, sem acento. Mas a palavra Anderson, pessoal, ela recebe acento. Mas por que a palavra Anderson recebe acento? Já mostro. Ó, período. Período. Ou seja, última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Anderson. Observa aqui, ó. Anderson. Última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Então, sim. Cuidado com os nomes próprios, porque muitas pessoas pensam, nomes próprios é como eu quiser. Isso não é verdade. Os nomes próprios seguem as regras de acentuação, pessoal. Então,
Anderson, Jefferson, Emerson, Ângela, Ângelo. Todas estas palavras são acentuadas porque são proparoxítonas. Então, os nomes próprios não recebem, não há uma regra especial para nomes próprios. Eles seguem a regra geral. Agora, vocês vão colocar uma coisinha para mim assim, ó. Cuidado. Cuidado. Não são proparoxítonas. Não são proparoxítonas. Não são proparoxítonas. E várias das palavras que aqui agora eu coloco já apareceram no Sebrasp. Pessoal, primeira palavra, as duas primeiras as pessoas erram muito. As duas primeiras. Observa só. É muito normal escutarmos recorde. Ele bateu o recorde. Galera, o certo é recorde. João bateu o recorde mundial. O novo recorde pertence a Luiz. Então é recorde, recorde, recorde. Depois, também escutamos muito rúbrica. Faça uma rúbrica. Deixe aí a sua rúbrica. Pessoal, é rubrica. Faça uma rubrica. Deixe aí a sua rubrica. Depois, também, cuidado aqui, ó, já apareceu no Sebrasp esta palavra. Não é íbero, o que é relativo à Península Ibérica, Portugal, Espanha, não é íbero, é ibero. Então, haverá um congresso ibero-americano. Ibero. Depois, pessoal, então, recorde, rubrica, ibero. Também temos aqui a palavra avaro, e não ávaro, aquele que é sovino, né? A gente fala mão de vaca, avaro. Depois temos também quem pratica filantropia é o filantropo. Então, quem pratica filantropia é o filantropo. Filo, amigo, antropo, homem, amigo do homem, né? Que pratica doações, ajudas, enfim. E quem tem aversão à sociedade é o misantropo. Então, não misântropo, misantropo. Miso é aversão, né? Antropo é homem, aversão ao homem ao pé da letra. E quem não tem maldade, é muito puro, né? É pudico. É muito pudico e não púdico. Então tá aí. Estas palavras eu tenho de saber. Recorde, rubrica, ibero, avaro, filantropo, misantropo, pudico. Muito bem? Certo? Aqui está a primeira regra geral, que é a regra das proparoxítonas. Muito bem, pessoal.